dia. Hoje é 24 de maio de 2023 e estamos aqui para mais um Oriz Podcast. Eu sou Carlos Caval e tenho hoje comigo, além de Marcos Demarque, nosso economista-chefe, Felipe Monteiro, que é o nosso representante nos Estados Unidos. Felipe está em Miami e ajuda os clientes da Oriz nas alocações de recursos offshore, alocações no exterior. Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Carlos. E você? Tudo bem, Marcos? Tudo Prazer bom? estar aqui com você. Tranquilo. Então tá bom. Muito calor aí, né? Aqui tá friozinho, tá gostoso. Tá calor e úmido demais. Tá difícil de sair de casa, não dá para ficar mais do que 5 minutos aqui. O bom é ficar dentro do ar-condicionado aqui. Então tá bom. E com isso a gente quer inaugurar o nosso Oriz Connection, né? A oportunidade de podermos aí conversar com o Felipe Monteiro, com quem Marcos e eu tivemos oportunidade de trabalhar anos atrás no Banco Safra. Felipe também teve passagem pelo Citi, enfim, uma experiência de mercado aí muito grande e vai nos ajudar a entender, né, o comportamento dos mercados globais, não só do ponto de vista daquilo que afeta, né, ativos brasileiros, ativos emergentes, mas, enfim, das próprias oportunidades, né, de investimento que nós temos aí fora do Brasil, ajudando, então, na alocação dos clientes. Bom, a primeira pergunta, então, né, indo direto ao ponto, Felipe, que hoje, né, é interessante, qual que é a nossa visão e, em particular, a sua, né, sentado aí, das oportunidades. Por que hoje é importante quem tem residência no Brasil, enfim, investir no exterior, olhar para ativos no exterior? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que é recorrente, né, Carol? A gente tem toda hora aqui cliente perguntando sobre isso. Eu acho que os motivos são diversos, né? Mas eu acho que destacaria três aí. Primeiro, pela segurança. Eu acho que você tem a possibilidade de ter ativos aqui que são descorrelacionados com a dinâmica da economia brasileira e principalmente o risco político que, né, a gente está sempre aí, é sempre uma espada na nossa cabeça, né? Eu acho assim, do ponto de vista de você ter um pedaço do seu patrimônio em moeda forte, né, além da segurança, você tem, né, se você pensar hoje, a cesta de consumo dessas classes de poder aquisitivo mais alto, ela está cada vez mais atrelada ao dólar. Quer dizer, então, você tendo um pedaço do seu patrimônio em moeda forte, de certa forma, você está. Isso funciona como um hedge também para a manutenção do seu poder de compra. E outra, você está comprado em dólar, você está posicionado em moeda forte, ele é sempre um seguro para os seus próprios investimentos, né? Quer dizer, normalmente, quando os mercados vão mal, o que acontece? O dólar se valoriza. Então, isso acaba compensando um pouco desse movimento, né? Acho que do ponto de vista de diversificação, né, também é um outro aspecto interessante, né? Aqui você tem acesso a todas as classes de ativos. Você tem renda fixa, você tem moedas, você tem commodities, você tem renda variável, tem a parte de investimentos alternativos, empresa fechada, venture capital, real estate, mercado de crédito aqui é enorme, super líquido, super maduro. Então, você pode... E a facilidade, né? Você pode acessar isso diretamente nesses próprios mercados, ou você pode fazer isso através de ETFs, que são, né, negociados em bolsa, são ativos super líquidos, do ponto de vista de custo, muito eficiente, né? Então, você consegue uma diversificação de fato na sua carteira através de várias classes de ativos, né? Coisa que é difícil você ter isso no Brasil. Eu acho que um outro ponto importante é a oportunidade de investimento, né? Aqui você tem acesso à vanguarda mundial, né? De novo acontece por aqui, né? Então você tem como participar dessas novas tecnologias que vão mudar o mundo, né? Como foi o setor de tecnologia nos anos mais recentes, setor de healthcare,
internet das coisas, segurança cibernética, robótica, e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial, né? Assim, eu acho que se você olhar, a economia brasileira ela acaba que ela é muito pequena, né, em relação ao resto do mundo, né? O Brasil ele é 3% do PIB mundial, né? E a nossa bolsa ela é uma bolsa muito concentrada, né, em commodities e bancos. Então, eu acho que aqui você tem a questão da segurança, da diversificação e essas oportunidades de investimento que são incríveis. Eu acho que é impressionante a quantidade de produtos que você tem aqui para montar seu portfólio. Legal, Felipe. O prazer tê-lo aqui com a gente nessa primeira vez aqui. Dentro disso que você acabou de falar um pouquinho para a gente, né? Como que você está vendo aí as oportunidades nos Estados Unidos, com todo esse temor, né, de que venha a acontecer uma recessão aí, dado o ambiente de juros elevados, né? E adicionalmente, né, a gente tem visto aí uma bolsa de valores muito resiliente frente ao aumento de juros que a gente viu ao longo dos últimos meses, né? Temos aí também o advento da guerra, etc., que já tem um tempinho a mais. E aí, né, nesse sentido, a gente tem visto, né, que temas específicos têm ganhado bastante atenção, né? No caso, né, como você mesmo disse, né, nesse momento aí parece que a onda é a história da inteligência artificial. Como você tem visto aí dentro desse contexto, inclusive, a evolução dessa discussão toda aí? Bom, é verdade. Acho que assim, vamos começar primeiro pelas oportunidades, né? De fato, acho que a gente está tendo uma oportunidade que a gente não vê desde 2007, pelo menos desde 2007, né? Que a gente tem a oportunidade agora de investir em Treasuries, que é o ativo mais seguro do mundo, o risk-free do mundo, né? É uma Treasury curta de 2 anos que paga para a gente acima de 4%. Isso é uma coisa que a gente não vê há muitos anos, né? Se você pegar títulos de investment grade, de crédito, de empresas de investment grade, né, que estão pagando acima de 5,5% ao ano. Títulos high yield, aí high yield não quer dizer que sejam empresas ruins, simplesmente elas não são investment grade, estão pagando quase 9% ao ano. Então, acho que essa é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Acho que essa é uma oportunidade que assim, para ficar mais posicionado na parte de renda fixa, e é isso que a gente tem recomendado para os nossos clientes. Tá? Acho que é uma boa oportunidade de investimento agora. Com relação à sua segunda pergunta, né, a resiliência da Bolsa. Né? De fato, a gente está vendo a Bolsa tá com um comportamento extremamente resiliente, apesar de toda a alta de juros que já teve, de todo o pessimismo dos agentes econômicos, está todo mundo falando que vai ter recessão, né? E a Bolsa não consegue cair. Eu acho que tem alguns fatores que vale a pena destacar. Né? Primeiro, a economia americana está muito desalavancada. Né? O balanço das empresas e das famílias está muito bom. Né? A gente não tem uma crise de crédito como foi em 2008, na época do subprime. Se você olhar o nível da poupança, né, das famílias, ele segue muito alto. Né? Ele está caindo aos poucos, mas ele ainda segue muito alto em relação ao padrão recente. Né? Eu acho que o mercado de trabalho ele segue muito forte. Né? Todos os dados que a gente tem acompanhado aqui sugerem que o mercado de trabalho está muito forte ainda. Então, e não tem aqui, você não percebe uma sensação de empobrecimento, de maneira geral, na economia. Né? Então, assim, ninguém precisou muito. Ninguém está tendo que apertar o cinto aqui. Essa é a grande verdade. Né? Tá todo mundo business as usual. Ninguém mudou nada no seu comportamento. Né? Então, eu acho que tem esses fatores. Né? E fora que, poxa, essa recessão ela está sendo super anunciada. Né? Faz pelo menos um ano que essa narrativa vem sendo. Todo mundo só fala nisso, tá todo mundo super pessimista. Então, assim, o mercado e todos os agentes econômicos tiveram tempo para se preparar, né? Então, isso, de certa forma, ameniza um pouco o impacto. Né? E um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar
é que os resultados das empresas seguem muito positivos, né? Principalmente esse setor aí das Big Techs, que tem se beneficiado muito dessa narrativa da inteligência artificial. Você tem empresas e são empresas que têm uma participação muito grande no S&P, né? Então, isso, de certa forma, está segurando a Bolsa nesses patamares, está, né, mantendo essa resiliência que você comentou. Com relação à inteligência artificial, né? Assim, de fato, a gente está vendo uma mudança enorme, né? Eu acho que essa é assim uma mudança, é como se a gente estivesse vivendo uma nova fase da internet que a gente viu ali nos anos 2000, né? Se você pensar em termos de produtividade, o que isso pode trazer, né? Para a maneira que que as pessoas e as empresas vão operar daqui para frente, né? Eu acho que o potencial disso é gigantesco, pensando em termos de ganho de produtividade, né? Então, isso daí eu acho que, de fato, é uma nova... Assim, uma revolução bem grande que a gente vai começar a ver agora, né? E quem está se beneficiando disso, por enquanto, são as Big Techs, né? Se você pensar a Microsoft, poxa, uma empresa do tamanho da Microsoft subiu quase 40% esse ano. A Nvidia subiu 120%, a Meta subiu 120%, 115%, a Apple 35%, o Google também. Então, assim, se você pensar o tamanho dessas empresas, a representatividade delas na Bolsa Americana e o tanto que elas subiram, né, você consegue ter uma dimensão do quão importante está sendo essa narrativa da inteligência artificial. Então, realmente é um advento grande aí que a gente está vivendo. Eu acho que assim, eu acho que ele é capaz de ser maior ainda do que foi a internet no começo dos anos 2000. E assim, pensando em quais empresas que se beneficiariam, né? Eu acho que seriam as Big Techs, né? Acho que elas vão acabar sendo as grandes beneficiárias assim, diretamente, né? Obviamente você vai ter um ganho de produtividade que vai ser geral, mas assim, de imediato acho que as Big Techs vão ser as primeiras a se beneficiarem. Porque elas têm balanço, elas estão com muito caixa, têm condição de investir nessas novas tecnologias, elas têm condição de comprar essas pequenas empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias, elas têm uma capilaridade muito grande. Por exemplo, a Microsoft agora, ela adquiriu um pedaço do ChatGPT e já incorporou isso dentro do ecossistema do Windows. Então, você imagina o impacto disso no mundo corporativo, é muito grande, né? A Amazon tem a Alexa, né? Tem toda a linha de produtos para casa delas, a Google, com toda a parte de search engine deles, empresas de semicondutores, enfim, eu acho que essas são as primeiras grandes beneficiárias e o mercado tem mostrado isso, né? Com essa alta toda que tem tido. Agora, olhando para frente, desculpa, gravar só mais um ponto que eu acho que é importante mencionar, é que aqui também, junto com essa nova tecnologia, também está tendo uma discussão grande na parte de regulamentação. Então, acho que esse é um risco que a gente tem que monitorar, né, para ver, né, o que vem pela frente, do ponto de vista de regulamentação. Acho que isso está vindo uma pressão tanto do lado dos governos, mas também do lado do setor privado. Né? Sim, isso é super, super interessante esse tema. Acho que em algum momento pode até fazer um podcast mais focado nisso, né, nesse tema que está começando aí a despontar. Mas queria que você falasse também, fora do universo de eventos mais convencionais, né, e como você estava dizendo, até a boa e velha renda fixa nesse momento, né, volta a ser atrativa nos mercados globais, nos Estados Unidos, muitas oportunidades que nós temos, inclusive, oferecido aos nossos clientes, até aqueles baseados aqui. Mas, além de bolsa, renda fixa,
que você podia falar um pouco sobre uma coisa que no Brasil ainda é mais emergente, né? Os investimentos alternativos, agora conhecidos como special situations, né? Special sits, como alguns apelidam, né? O que você podia falar aí dessas oportunidades nesse segmento aí nos Estados Unidos? Boa pergunta, Carol. Olha, esse é o mercado que aqui ele é enorme. Ele já é muito grande, ele é muito rentável, muito maduro. Você pega aí os grandes gestores né, os maiores, eles fazem isso desde os anos 80, tem uma experiência enorme nisso. Então, assim, é um mercado muito mais maduro, muito mais diversificado do que o que a gente vê aí no Brasil, que, como você falou, é um negócio incipiente ainda, né? A gama de setores e empresas que buscam esse tipo de financiamento é enorme. Então, você tem empresas de tech, empresas de healthcare, você tem bancos, você tem uma série de setores que usam esse tipo de financiamento como alternativa, né? E se você pensar, eu acho que, assim, aí eu até tenho comentado isso com alguns clientes, né? Eu acho que a gente vai ter uma safra bem interessante aí de investimentos alternativos olhando um pouco mais para frente, porque o mercado de capitais aqui está completamente fechado, né? As empresas estão com muita dificuldade de se financiar, e eu acho que isso foi mais agravado ainda por conta da questão dos bancos regionais, né? Então, está pintando aí uma safra de novos investimentos com desconto, com taxas de desconto bem interessantes. É claro que a gente sempre tem que usar isso com cuidado, porque são investimentos que exigem um prazo bem longo. Normalmente você tem um lock-up longo de 10 anos. O padrão é 10 anos com 3, com uma opção de ficar mais 3, né? Então, é um dinheiro que você tem que deixar lá, você não vai poder mexer, mas os retornos são muito atrativos e você consegue montar uma carteira bem diversificada no seu portfólio. Então, acho que é uma baita de uma oportunidade essa sim, Carol, como você comentou. É, Felipe, mudando um pouquinho o tópico aqui, né, mas mantendo aí na questão dos investimentos, né, a gente viu aí nas últimas semanas, até mesmo nos últimos meses, uma apreciação aí da moeda brasileira, né? Mas não só, acho que parece ser um fenômeno meio da América Latina, a gente tem destacado isso nos nossos podcasts, até mesmo em alguns dos nossos tweets, né? Como que você está enxergando essa questão do dólar em termos globais, né? A gente teve, né, um dólar forte até alguns meses atrás, depois o dólar acabou perdendo valor frente às principais moedas, né? Parece que mudou um pouco a dinâmica, né? Você tem na sua cabeça alguma coisa que seja o driver para a moeda americana? O que que a gente tem que ficar atento? O que está guiando um pouco o mercado de moedas nesse momento? Sim, de fato, Marcos, a gente viu há pouco tempo atrás uma narrativa muito forte de enfraquecimento do dólar, né? Eu acho que isso aconteceu por diversos motivos, né? O primeiro, acho que a economia europeia, isso foi um fenômeno global, quer dizer, não foi isso beneficiou tanto as moedas dos países desenvolvidos e como também dos emergentes, como você citou, né? Eu acho que primeiro houve uma realização de que a economia europeia não estava tão ruim quanto se imaginava, né? Então acho que isso beneficiou bastante o euro, né? Eu acho que também começou a ter uma percepção de que o Fed estava chegando ali no final do aumento, do ciclo de aumento de juros, né? Isso, portanto, fez com que o diferencial de juros tirasse, né, investimentos em dólar para esses outros países que ainda estavam, né, em pleno ciclo de alta de juros, né? Eu acho que outro aspecto que acabou ajudando a esse movimento foi a própria crise dos bancos regionais, né, que isso provocou uma queda forte no nível de juros das treasuries, né? Obviamente isso enfraquecendo o dólar.
E também eu acho que a discussão do debt ceiling, né? Que eu acho que é uma discussão que eu espero que se resolva aí no curtíssimo prazo, né? Eu acho que, assim, olhando para frente, me parece que esse movimento já aconteceu. Eu acho que assim, esse movimento de dólar fraco parece que ele já está bem precificado, né? O mercado já avançou nele, acho que ele tem pouco para seguir. E acho que assim, olhando para frente, né, quais seriam os possíveis drivers aí para o dólar? Eu acho que principalmente agora, no curto prazo, a questão do debt ceiling, né? Acho que essa é uma discussão que acho que se resolver, eu acho que vai se resolver, eu acho que vai dar um impulso para o dólar. E os outros drivers seriam os dados relativos, né, da economia. Por exemplo, ontem a gente teve um dado ruim da economia europeia, principalmente alemã. Isso fez com que pesou muito, que pesasse muito no euro, né? Então, eu acho que é monitorar isso. Eu acho que tudo isso que eu já falei, né, dos drivers que aconteceram, que provocaram esse movimento no dólar, acho que já aconteceram, já estão bem precificados. E olhando para frente agora, eu destacaria o debt ceiling e esses dados relativos, tá, da economia. Eu acho que seu microfone está desligado. Opa, desculpa. Ainda nesse ponto, nós temos falado muito aqui da questão fiscal aqui do Brasil, do novo arcabouço, ontem inclusive o texto base aprovado na Câmara, enfim, né? Mas que isso não deve ser, né, essa visão mais negativa com relação às contas públicas, né, ela ser um driver, né, na hora de escolher a seleção de ativos aqui no Brasil, né, por exemplo, né, não achamos uma boa ideia comprar dólar, né, enquanto investimento direcional, né, e sim, enquanto, como você disse, diversificação de ativos no exterior e tal, né, ele nem mesmo como proteção, como hedge, né, o dólar parece funcionado bem recentemente, né, então, e achamos que isso tem um pouco a ver com uma questão mais relativa, né, de apetite de risco pela América Latina como um todo, né, dados os problemas que a gente tem na Europa, o nó geopolítico agora com China. Como você vê daí a visão de apetite de risco para emergentes e, em particular, América Latina? Então, tem aumentado, Caval. Isso que eu tenho notado aqui. Eu acho que eram classes de ativos que, de fato, estavam muito esquecidas. O estrangeiro, o investidor estrangeiro, negligenciou esses mercados nos últimos anos, porque, né, você tinha aqui os mercados desenvolvidos performando super bem, né? Então, sinceramente, não tinha nem muito motivo para eles migrarem para essa classe de ativos, né? Então, elas acabaram que ficaram meio esquecidas e com nível de precificação muito baixa, né? Então, o que eu estou vendo, o que eu tenho percebido agora é um aumento do interesse nessas, né, em ativos de emerging markets. Então, eu acho que isso é análogo a essa resiliência que eu comentei da Bolsa, né? Quer dizer, de fato, a sensação que dá é que tem muito dinheiro on the sidelines aqui, né? Que a gente fala, assim, muito dinheiro esperando para ser investido, né? E está justamente buscando classes de ativos que ainda estão descontadas, né? E emerging markets se enquadra nesse perfil. Então, de fato, tem tido um aumento das discussões, né? É notório isso. O interesse tem aumentado bastante para essa classe de ativos, sim. E, obviamente, isso impacta na moeda, como você falou. Especialmente assim, agora você está começando a ter revisões, né, de crescimento. Por exemplo, o Brasil ele já não é o quadro está começando a melhorar, né? Então isso daí tem atraído ainda mais investimentos. Da minha parte, uma última pergunta aqui sobre o debt ceiling, nessa discussão sobre o aumento do teto da dívida aí nos Estados Unidos, que tem ganhado um foco muito grande nos últimos dias. Qual o palpite aí, no sentido em que vai resolver, não resolve, pegando aí o que a gente sabe historicamente, como se dão essas conversas, tem algum
ativo que eventualmente pode estar sendo o termômetro desse imbróglio, e o que vem a seguir aí, caso de fato seja alcançado um acordo? Sim. Bom, primeiro, eu acho que é quase impensável você ter um calote da dívida americana. Eu acho que isso seria acho que nenhum ativo no mundo é, é, teria um safe haven, né? Eu acho que todos iriam sofrer muito, né? Você pega a taxa de risco, risk-free do mundo, você iria ter um aumento de risco enorme, né? Então, todas as taxas de desconto, todo o valuation das empresas, tudo iria sofrer demais, né? Então, eu acho que isso é uma possibilidade praticamente inexistente. Como é que eu estou vendo isso aqui? As discussões realmente estão tão acirradas. Os republicanos estão indo para o lado mais de corte de gastos e os democratas querem fazer um congelamento pequeno aí dos gastos discricionários, né? E está essa queda de braço. Ninguém está querendo abrir mão do seu ponto, né? Então, acho que no final a corda vai esticar, mas eles vão chegar a um acordo, né? E aí você tem duas possibilidades, né? Pensando aqui, né, quando isso seja resolvido, né? Primeira coisa, eu acho que o impacto é de imediato. O Tesouro Americano vai ter que recompor né, o, o budget aí O caixa, das né, emissões, sobretudo. do caixa, exatamente, vai ter que recompor o caixa, né? Então, é esperado que tenha uma nova rodada aí de emissões de títulos do governo americano, né? Isso normalmente, quando acontece, você tem um deslocamento da curva para cima, né? Pela oferta uma oferta maior de títulos, né? E aí eu acho que isso, de novo, né? Voltando àquela questão do dólar, né? Eu acho que quando isso for resolvido, eu acho que esse próprio aumento dos juros, eu acho que isso deve fortalecer, deve dar um impulso maior aí pro dólar. Perfeito. E só para a gente concluir, né, um balanço bem rápido aqui de toda a conversa, né? No ano passado a gente teve um ano muito atípico, né? Ruim para a Bolsa Americana, ruim para a renda fixa, com alta muito forte, né? Do juro, da curva. Nesse começo de ano, né? Como você já não é tão começo, né? Já estamos chegando aí no final aí daqui a pouco do segundo trimestre, né? Qual o balanço entre a opção de colocar recursos na renda fixa vis-à-vis a bolsa, nesse contexto dessa bolsa resiliente, enfim, mas ainda com defasados da política monetária? Olha, Caval, o que eu acho, assim, eu acho que ainda tem muito suco para espremer na parte de renda fixa. Se você pensar de novo, né, em termos aí de créditos bons, pagando 5,5%, 6%, e empresas que não são investment grade, mas são bons créditos, pagando quase 9%, com risco, com uma volatilidade menor, eu acho que isso ainda é muito atraente, né? Em relação à Bolsa, o que tem me chamado a atenção e me deixado até um pouco desconfortável, né? É que essa resiliência ela tem sido muito concentrada em poucos setores da Bolsa, né? Como você tem antes, né? O setor de tech, das big techs, e em função de uma narrativa muito específica, que é a questão da inteligência artificial, né? Se você olha os demais setores da Bolsa, tem coisas que ainda estão extremamente descontadas, né? E o que está puxando são esses setores de tech. Então, isso me deixa um pouco desconfortável
de você você ter toda essa resiliência quase, essa alta que a gente viu recentemente em função de um setor e de uma narrativa específica, e um setor que está sendo, né, possivelmente vai ser regulado, né, a gente não sabe qual o impacto disso, e que já andou muito, né? Então, taticamente, eu estou um pouco mais neutro em relação à bolsa. Eu acho que estruturalmente, obviamente, a gente sempre fala que né, a economia americana é extremamente dinâmica. Eu acho que você tem que ter sempre uma posição estrutural relevante na bolsa americana. Mas, assim, taticamente, nesse momento, eu estou mais neutro em função da alta que teve, né, e da qualidade, né, por conta desse negócio tão específico. Outra coisa que tem me chamado a atenção é o nível de volatilidade. Está muito baixo. Se você olhar, o nível de volatilidade da Bolsa Americana está em níveis históricos normais, para um cenário que está longe de estar normal. Então, a sensação que eu tenho aqui é que o mercado entrou num clinch. Já todo mundo que quer vender já vendeu, todo mundo que queria comprar já comprou, está todo mundo meio que nesse impasse agora, né? E precisa ver quem vai ganhar. Eu acho que a volatilidade baixa do jeito que está, eu acho improvável dela continuar. Só não sei para que lado que vai. Mas, assim, o risco precificado na volatilidade não está condizente com o risco que a gente vê para o cenário. O microfone está desligado. Desculpa, é excelente o nosso papo aqui nesse Oris Connection de estreia, né? E voltamos aí oportunamente mais uma vez com o Felipe Marcos para falar também dos mercados internacionais, da evolução e oportunamente até dando um foco aí no grande coqueluche aí do AI, né, da inteligência artificial. Ficamos por aqui e um bom dia a todas e todos que participaram de mais esse Oris Podcast. Obrigado. Bom dia a Muito todos. obrigado.